Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou Miguel Malak, estou aqui em Israel, em Beersheba, a capital do Negev, no sul de Israel, no deserto do Negev. E aqui sou conhecido como Mihael Malachi. E no Rio de Janeiro está meu irmão Rubens Cherbaski. Olá, Rubens, tudo bem? Olá, Miguel. Shabbat Shalom a todos. Uma honra para nós, mais uma vez, né? Estamos juntos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, Miguel. É isso aí, Rubens. E hoje a palavra de Deus é a Parashá Bo, que, como a gente estava conversando, é vai, né? A tradução é vai, né? Uhum. Que estava marcado entra, ou, né? Você até falou, pode ser vem, mas é vai falar ou falar, ó, né? Que está em Êxodos 10, 1 a 13, 16. Uma porção da Torá, dos 5 primeiros livros, né? A porção da Tanar, que é a parte dos profetas, está em Jeremias 46, de 13 a 28. A porção da Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento, a Bíblia, está em 1 Coríntios 11, de 20 a 34. E o Salmo é o Salmo 77, Rubens. Sim. Dito isso, acho que você estudou esses textos e deve ter alguma coisa para falar para a gente, né? Alguma coisa de importante que você deve ter apontado aí dos seus estudos aí, né? Miguel, quando a gente começa a estudar realmente essas parashot, e de repente a gente acaba enfrentando as pragas do Egito, né? Então fica assim uma coisa, o que a gente pode falar especificamente, né? O que Deus quer nos falar, independente das pragas em si, porque as pragas em si, elas fazem parte de um conjunto, né? De um projeto de Deus que fez com que, todos sabem, que fez com que Faraó, né, acabasse libertando e permitindo que o povo realmente fosse para o deserto para adorar a Deus e, enfim, há toda uma história envolvendo essas pragas, e essa parashá, ela parte da praga dos gafanhotos, que começa em Êxodo 10. Então, diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, quer dizer, Bo, né? Porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibais que eu sou o Senhor. Então, quando você começa a ler a respeito dessa praga dos gafanhotos, gente, é fácil, é notório a gente perceber o plano de Deus. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo a Moisés, Moisés, mostre aos teus filhos quem é esse Deus que eu sou, como eu zombei deles e como eu fiz prodígios, porque se vocês crerem, não é, em tudo isso, vocês vão acreditar em mim. Então, a palavra diz que eles apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Olha só, não é? Deus falando para o diabo, na verdade. Não é? Isso é uma grande representação de Deus falando para o diabo. Até quando que você não vai entender que você é uma criatura, que você jamais pode ser igual a mim, porque eu te fiz, eu sou Deus, e você é um escravo, e ainda por cima um derrotado. E aí a gente remete, por exemplo, ao texto lá de Mateus 4:9, da chamada tentação de Jesus, que diz que o diabo ainda tentou Jesus, dizendo,
tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o contrário. É Deus falando para o diabo, até quando que você não vai se humilhar diante de mim? Então, o restante diz, deixa ir o meu povo, para que o meu povo me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã, então, trarei gafanhotos ao teu território. Então, Miguel e amigos de Israel no caminho, se a gente recuar só um pouquinho na palavra, em Êxodo 9, de 15 a 16, Miguel, a gente lê assim, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então, isso vai nos levar, vai nos remeter a um texto diferente aqui, lá no Berit Hadashah, mas que é muito importante, porque há um texto, Miguel, lá em Romanos 9, de 13 a 18, que diz assim, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Como, pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver compaixão. Isso está em Êxodo 33, 19. Ou seja, assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó. Ele remete, então, a Faraó novamente e diz, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, o Senhor se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Isso chama-se soberania de Deus. Isso chama-se, Miguel, sabedoria de Deus. Isso chama-se inteligência de Deus. Ou seja, ele podia simplesmente ter matado o Faraó. Ele podia ter simplesmente, logo da primeira vez, ele não precisava de 10 pragas para fazer com que o nosso povo fosse liberto do Egito. Mas ele tinha um projeto, e esse projeto era o seguinte, cara, eu endureço o coração de quem eu quero, e de quem eu quero eu não endureço. Eu tenho compaixão de quem eu quiser, e de quem eu quiser eu não tenho. Eu tenho misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Então, esse texto, Miguel, que está lá em Romanos 9, ele fala claramente, não é? Que Deus, não é? Ele mesmo levantou Faraó para que, através do coração endurecido de Faraó, ele pudesse mostrar o poder dele e para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Esse é o Deus que nós servimos, não é? E aí a gente vai para a praga das trevas, que está em Êxodo 10, de 21 a 29. E aqui eu quero chamar a atenção de outra coisa muito importante, Miguel. Aqui diz, no verso 23, não viram uns aos outros, veja, por causa das trevas que viriam sobre a terra do Egito. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas diz o texto, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. O que isso quer dizer para nós? O que isso representa para a igreja? Será que a gente tem ideia do que isso tudo simboliza? Se nós compararmos esse texto com Apocalipse 16, dos versos 10 e 11, lá em Apocalipse está escrito assim, derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, da mesma forma que essa praga das trevas. E os homens mordiam sua língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Então, o que é importante para nós aqui? O texto que diz, mas os filhos de Israel
tinham luz em suas habitações. A praga das trevas no Egito ocorreu, mas na casa dos israelitas havia luz. Por que que havia luz? Porque aqui, nesse contexto, os filhos de Israel apontam para a igreja, e a igreja sendo arrebatada, ela está em glória, Miguel. Ela está junto do Senhor. Então, a gente não pode perder de vista que, enquanto o mundo vai passar por trevas, quando a grande tribulação chegar, os filhos de Israel vão viver em lugar onde sempre haverá luz nas suas habitações. Então, mais uma vez, isso é totalmente profético, não é? Quando esse texto das trevas fala que os filhos de Israel tinham luz em suas habitações, isso diz respeito totalmente ao final dos tempos, não é? Porque sem a presença do Espírito Santo nesse planeta, Miguel, isso aqui vai se tornar efetivamente como em trevas, como aquilo que, como literalmente aconteceu no Egito há milênios atrás. A gente não pode perder de vista que Moisés e Arão apontam para as duas testemunhas de Apocalipse 11. A gente não pode perder de vista, irmãos, que Moisés e Arão, naquele tempo, eles tinham as chaves do reino. As mesmas chaves que foram dadas para Pedro e para a igreja, e que são as chaves, na verdade, que vão ser dadas às duas testemunhas. Por que essas chaves são importantes, espiritualmente falando? Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, tudo aquilo que Moisés e Arão determinavam com as pragas, as coisas aconteciam. Eles ligavam na terra e no céu era confirmado. Assim também no tempo futuro, o que as duas testemunhas ligarem na terra, está lá em Apocalipse 11, vale a pena você dar uma lida, também será ligado no céu. Não é? Então, isso, para mim, é o que tem de mais importante com referência a essa praga das trevas. Não é? Depois a gente chega, Miguel, na praga dos primogênitos, em Êxodo 11, que diz: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais, olha só, que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Está em Êxodo 11, versos 6 e 7. Vou repetir esse último trecho. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Quando você lê um texto como esse, Miguel, você diz o seguinte: Deus faz acepção? Faz. Faz, está aqui bem claro. Ele não faz acepção, não é como diz a palavra lá em Atos, para aqueles que praticam, né? Em Atos 10, 34, 35, está escrito: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, ele não faz acepção entre os filhos, mas ele faz acepção entre quem é filho e quem não é filho. E isso está profetizado em Êxodo 11, quando ele diz que fez diferença, distinção entre egípcios e israelitas. Tinha que ter realmente uma diferença. Veja, então, a gente é remetido a um texto de Mateus 24, 21, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Olha que coisa interessante quando você lê um trecho desse e lê em Êxodo 11 dizendo que haverá clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. É o mesmo espírito, na verdade, de tribulação que está havendo. Então, que conclusão que a gente pode tirar disso? Aqui também, como eu disse antes, os filhos de Israel apontam para a igreja.
aquele povo de Israel, espiritualmente falando, está apontando para os filhos de Deus, para a igreja hoje, pois nenhum cão rosnaria. Por quê? Porque a igreja está arrebatada. Então, nesse texto, a igreja está arrebatada. Se ela está arrebatada, é sinal de que Deus fez uma grande diferença, porque os filhos do Egito, que representam o mundo, esses ficarão no mundo para a grande tribulação. Mas os filhos de Israel, esses são livres da grande tribulação e são arrebatados para não passar por ela. Não é verdade? Então, a gente precisa ler os textos até das pragas, reconhecendo bem o que está simbolizando os filhos de Israel e quem está simbolizando os egípcios. Aqueles que não são do Senhor ficam aqui, e aqueles que são do Senhor são guardados do dia da grande provação que há de vir sobre o mundo. Então você pode se encher de alegria no teu coração, não é? Sabendo realmente o quê? Que naquele dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, está escrito em Êxodo, segundo os seus exércitos. Então, da mesma forma, resumindo, que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, a igreja será tirada também desta terra do Egito, que é o mundo, Miguel. Não é? Então, isso me parece o que tem de mais importante a respeito dessa praga dos primogênitos. Tá? Então, Rubens, esse texto realmente é muito conhecido e muito impactante, né? E muito impactante. Realmente você disse bem que o Egito representa tudo aquilo que há de mal, né? Que representa o mundo, o inferno, que é de pecaminoso. Não, o mundo. O Egito representa o mundo, Miguel. O mundo, exatamente. O mundo. Não que um egípcio hoje não possa ter a salvação, né? Não que claro que não. Não possa ter a salvação. Um egípcio hoje que pode reconhecer Yeshua, ele realmente pode atingir a salvação, um árabe, óbvio. Ou até mesmo para quem nós estamos falando, que são nossos irmãos, nossos primos, os judeus, né? A nossa comunidade, né? O Rubens. Porque há muito, assim, eu vejo, né, que a gente fala, pô, eu sou judeu e como aconteceu, como Deus fez tudo isso para nós, né? Ele jogou as pragas no Egito, ele fez tudo isso, a gente fica numa posição, né? Ou ficávamos, né? Antes de conhecer Yeshua, numa posição assim de nós somos o maior, somos o povo escolhido, somos aqueles, os bambambam, os reis da cocada preta, né? E o que acontece? Que acontece? Não é bem assim, né? Porque eu e você tivemos um encontro com Deus. A gente ouviu, eu já ouvi a voz de Yeshua, eu já ouvi, literalmente, e ouvi e senti, e a gente já teve um encontro com Deus. Por isso que cremos em Yeshua, né? E é uma experiência pessoal, né? Não é uma experiência. Hoje em dia tem muita questão, uma experiência nova, né? Tem esses programas de gourmet, de experimentar, né? Olha, eu estou comendo isso aqui, uma nova experiência e tal. E muitas vezes, depois que a gente tem essa experiência, alguns falaram para mim, você virou santo agora. Não, eu não virei santo. Eu não virei santo, porque alguém que está fora de mim, alguém que está fora de mim, que é Yeshua, que por ele ser santo, a gente é santo. E tem o Ruach HaKadosh, que realmente entra em nós, né? Quando a gente tem essa luz que você falou, né? É esse Ruach HaKadosh que entra, né? E essa experiência. Agora, o que a gente tem que falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, Rubens? Tem que falar para as pessoas que estão nos assistindo. Essa experiência que nós tivemos não é para nós. Ela também pode ter essa experiência. Não é exclusivo para nós. É para ela também. É só ela pedir para o Espírito Santo para ela ter essa experiência e o Espírito Santo vai entrar e vai ser luz para elas. Eu acho que
Que é isso que seria importante para a pessoa que está ouvindo. Agora, a gente poder... que essa experiência que está a nós, não é que nós somos santos, não. Ele se fez santo na cruz e a gente tem essa luz interna que você falou aí de Apocalipse, né? Então, esse nosso ouvinte que não crê em Yeshua, tenha portas abertas. Você vai ouvir a voz de Yeshua, você vai ouvir a voz de Deus na sua vida. Não é verdade, Miguel? É verdade. O que é importante frisar, Miguel, é o seguinte. Quando você crê em Yeshua, você deixa de lado todo e qualquer espírito de religiosidade. Não é? Nós não estamos pregando religião, nós estamos falando de um Deus vivo. Nós estamos pregando aquilo que foi profetizado por Abraão, não é? E acabou se cumprindo, na verdade, na pessoa de Yeshua. Então, quando nós estamos falando de pragas, por exemplo, a gente não pode falar da literalidade das pragas, porque para falar da literalidade das pragas, significa que a Torá se tornou um livro apenas de história. Então, você vai estudar uma história, algo que aconteceu há 4.000 anos atrás, não é? E aí você vai aprender, basta você pegar um livro de história, não é? E você vai aprender e recordar tudo aquilo que você aprendeu. Na verdade, o plano de Deus é para que a salvação das pessoas viesse através dos judeus. Ele escolheu o nosso povo não para que fosse um fim em si mesmo, não é? A importância que, como você falou, não somos os reis da cocada preta, apenas fazemos parte de um povo em que Yeshua confirmou, falando para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tomando textos que o Senhor tem nos revelado e mostrado o lado profético, o lado espiritual que tem nos textos, que está embutido, que está nas entrelinhas de cada letra, de cada expressão da Torá, para mostrar a profundidade e a realidade espiritual que a Torá nos traz. Então, a gente fala muito do aspecto profético, porque a gente sabe que a Torá, eu sempre falo isso, contém a sombra dos bens futuros, mas a realidade daquilo que está contido nela só se realiza na pessoa de Yeshua e está completamente revelado no Berit Hadashah, no Novo Testamento. Então, a gente precisa esmiuçar realmente as parashot e mostrar, olha, quando se fala em trevas, não foram apenas aquelas trevas, é porque o Espírito do Senhor está nos levando a uma dimensão maior de entendimento. Quando ele fala realmente do endurecimento de Faraó, do coração de Faraó, ele tá mostrando que existe uma realidade mais profunda e que Faraó é um tipo de diabo, é um tipo de inimigo, é um tipo de adversário, mas que está derrotado como foi derrotado. Então, todas as imagens que aparecem no Antigo Testamento, na Torá, elas nada mais são, na verdade, do que protótipos, nada mais são do que cenas, sombras de uma realidade que se configura lá na frente, não é? No Berit Hadashah. E nós estamos querendo que muitas pessoas acabem realmente, vamos dizer, absorvendo essa realidade. Não queremos mais sombras e tipos, queremos entender a verdade que está contida na palavra. E ela salta aos olhos quando a gente lê o Berit Hadashah, não é? A Torá é a base, mas a nossa praia é o Berit Hadashah. É lá que Yeshua está revelado. Tá certo? Agora... E está aberto a todos, né? A todos que queiram... Todos. Aquele que quer pedir a revelação, Deus pode falar no seu coração ainda essa noite, ainda hoje. Pode falar com você ainda hoje. Como falou comigo, como falou com o Rubens, né? Não é exclusividade nossa. Está aberto para você, né? Então, eu acho que isso que é importante, Rubens, a gente frisar mesmo, porque é uma experiência pessoal e intransferível. É uma experiência única que, não é?
como disse Yeshua, ide pregai o evangelho a toda criatura. É o que a gente está fazendo por amor a Jesus, por amor a Yeshua, não é? Então, o que a gente pode falar para você que não conhece Yeshua? Um dia eu posso dar o testemunho da mudança, o Miguel pode falar, todos nós já tivemos vazios, não é, enormes dentro de nós, buscando alguma coisa que pudesse preencher esse vazio espiritual, já buscamos em vários atalhos da vida e acabamos encontrando. E no momento em que a gente encontra essa paz, o que a gente quer é dividir esse shalom com vocês. É isso que a gente está querendo, na verdade. É isso mesmo. E agora, Miguel, o texto, né, vamos dizer assim, para terminar, em Êxodo 12, não é? Em Êxodo 12, quando fala, a gente é obrigado a falar nessa paraxá um pouquinho de Pêssar, não é? Mas eu vou resumir apenas o que eu julgo muito importante e tem muito a ver com o contexto do que nós estamos vivendo hoje no mundo. Em Êxodo 12, 2, tudo que está em Êxodo 12, 2, não é? Prefigura Yeshua. Tudo que fala do Cordeiro Pascal, nós sabemos que prefigura o Cordeiro de Deus, não é? Em hebraico é Se Ha-Elohim. Em Êxodo 2, ele fala que esse vos será o principal dos meses, não é? Começando o texto, será o primeiro mês do ano. Ou seja, isso fala de um novo nascimento, todos nós nascemos novamente, não da carne e do sangue, mas nascemos da água e do Espírito. Então, você pode notar, meu irmão, quando você lê Êxodo 12, que tudo aquilo fala de um novo nascimento, e nós precisamos realmente nascer novamente. Em Êxodo 12, 3 e 4, ele diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ou seja, ele já começa a falar em algo chamado comunhão, você estar junto com alguém no mesmo espírito. E lá no Berit Hadashah, você aprende realmente que a ceia, não é, que tem imagem, que tem uma prefiguração aqui do Cordeiro, não é? Ela realmente une, nos traz a comunhão em volta de um mesmo Cordeiro. E ele é grande, ele tem tamanho, dimensão suficiente para deixar em volta dele todos aqueles que creem nele, não é? A palavra continua dizendo que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. É claro, alguém que tivesse que morrer no meu lugar numa cruz, certamente não podia ter um defeito, ou seja, não podia ter um pecado. O Miguel não poderia morrer por mim, eu não poderia morrer por ele, mesmo que eu o amasse tremendamente, porque nós dois temos problemas, eu não posso substituir Miguel. Miguel não pode me substituir, e nem eu a vocês, nem vocês a mim. Então, teria que ser um cordeiro completamente perfeito, não é? Macho de 1 ano, tinha que ser realmente um cordeiro que representasse alguém que não tivesse qualquer espécie de pecado ou enfermidade. E diz o verso 6, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Se você parar para ver, você tomaria o cordeiro no 10º dia e no 14º. Ou seja, nesse texto fala de um espaço de 4 dias entre você tomar o cordeiro e comer o cordeiro. E isso fala exatamente de um cordeiro que estava guardado desde a eternidade e que no momento certo ele se revelou, como ele está se revelando para você agora. Agora, mais importante do que qualquer coisa, no verso 7 diz, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Olha que coisa tremenda, irmão. Você não pensa que é aquela casa que estava ali no Egito, quando o anjo da morte veio, não é, naquela noite, não é? E Deus disse claramente o seguinte, prestem muita atenção, porque isso vale para a tua vida hoje. Em Êxodo 12, 12, emendando com o verso 23, diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então,
continua o texto, e quando chega no versículo 23, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, que é o que nós lemos no versículo 7, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Eu quero dizer uma coisa muito clara para vocês, meus irmãos amados, Miguel e todos que nos ouvem, não é, nessa paraxá em Israel no caminho, não é? Notem que Deus falou que quando ele passasse e visse as marcas do sangue nas ombreiras e na verga, ele entraria na casa e não permitiria ao destruidor que entre em vossas casas. Pois eu quero dizer que o teu corpo é a casa que o Senhor está de olho, e não numa casa de alvenaria. Eu quero dizer que o sangue que ele está vendo na verga das portas e das ombreiras não era o sangue desse cordeiro macho de 1 ano sem defeito da época de Pêssar, mas é o verdadeiro sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ah, mas ele não está marcado em mim, mas não é mais por vista que nós vivemos, e sim por fé, é pela fé. E ele diz o seguinte: quando esse sangue ele olhasse para dentro de você, visse as marcas nas ombreiras e na porta, ele entraria dentro de você. E eu quero dizer uma coisa para você: esse Deus tremendo está dentro de mim, porque eu carrego nas minhas ombreiras e na verga da minha porta o sangue de Yeshua, como eu sei que de Miguel, como eu sei de todo aquele que nele crê. E, portanto, quando existem essas pestilências, quando existem essas epidemias, quando existe o coronavírus, quando existe o Covid, quando existem essas doenças, eu quero dizer, não vou sair por aí provocando, brigando, desafiando. Não fomos levantados por Deus para isso, mas eu vivo por fé e eu sei que aqui dentro existe um Deus que diz para aquele que tenta me arriar e me colocar num hospital e me matar, ele diz: aqui não, porque aqui o sangue do meu filho habita, o Espírito Santo de Deus, Ruach HaElohim, ele diz: você não tem como habitar aqui, porque onde eu habito, o diabo não vai habitar. E é essa fé que eu quero que você tenha, e você passa a desfrutar, na verdade, dessa possibilidade, dessa habilidade espiritual, quando você passa a crer em Yeshua. Então, note bem, irmão, o que vale é que você é uma casa para Deus. O que vale é que Deus passeia por você e ele está sempre vendo se você carrega as marcas do sangue de Yeshua na tua verga e nas tuas portas, e você vai estar guardado, vai estar completamente protegido pelo sangue do Cordeiro e nenhum mal vai acontecer na tua vida. Isto é viver por fé, como falou Abacuque lá em Abacuque 2:4. É isso, okay? Aí, Rubens, amém. Muito bom. E realmente esse cordeiro ficava guardado, né? Esses 4 dias que você falou bem, e foi justamente os 4 dias que Yeshua foi inspecionado, detalhe por detalhe, para ver se haveria pecado. Foram os 4 dias que ele fica em Jerusalém. Ele fica em Jerusalém e ele é examinado por escribas, por sacerdotes, por todo mundo, para ver se havia algum pecado nele. E realmente não havia, e você falou muito bem, esse sangue que está nas nossos umbrais e na nossa porta, por fé, disse o Deus. Um abraço. Amém, Miguel. Amém, e esperamos que os nossos YouTube espectadores tenham aproveitado. Convidamos ele para ter essa experiência com o Espírito Santo, com o Ruach HaKadosh, para que você também tenha esse sangue nos umbrais do seu corpo, no interior do seu corpo. Não é isso, Rubens? É isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Shabbat Amém. Shalom. Shabbat Shalom.